Caros irmãos, queridas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, padroeira do povo brasileiro. Essa pequenina imagem é um sinal do cuidado, do carinho, da proteção de Deus para conosco, porque Ele quis nos dar uma mãe que cuida de nós, que vela por nós. O povo brasileiro tem uma característica, podemos dizer única, que é o fato de que nós somos um povo miscigenado. Nós somos um povo que, na sua maioria, é composto de mestiços. É o encontro de vários povos, especialmente dos portugueses, dos povos indígenas, que são muitos, que são vários, né? Os povos que aqui viviam quando os portugueses chegaram, e também os povos africanos. Isso é uma riqueza do povo brasileiro. Até mesmo neste aspecto, nós podemos dizer que o povo brasileiro é um povo católico, porque católico quer dizer universal. E nós temos esse encontro de culturas, de povos, de raças, essa mistura, essa miscigenação. São José Maria Escrivá, quando esteve no Brasil, uma das características do povo brasileiro que o deixou mais admirado é justamente a convivência entre pessoas de povos tão diferentes. E depois também, na época da imigração, vieram outros povos, os italianos, os japoneses, os alemães e assim por diante, ucranianos. Deus quer congregar os homens, reunir os homens dispersos pelo pecado, para formarem um único povo, a família de Deus. E o Brasil tem esse aspecto. Claro que não sem alguns conflitos, não sem algumas contradições, mas no Brasil, mesmo com a mancha da escravidão, que é uma página triste da nossa história, mas no Brasil nunca houve o tipo de segregação racial, por exemplo, que existiu e que existe nos Estados Unidos. Os índios lá nos Estados Unidos foram praticamente exterminados. Leis justificavam e impunham uma severa segregação racial. Isso nunca aconteceu dessa maneira no Brasil. Felizmente, claro, ainda existe racismo, mas não como há em outros tantos lugares. A gente vê, por exemplo, agora essa guerra entre judeus e palestinos. Ali existe racismo mesmo. Ódio de um povo contra outro povo, que não conseguem conviver pacificamente. No Brasil, desde o início, não. Houve esse encontro, de novo, com um conflito aqui, outro ali, mas, de modo geral, a miscigenação, a mistura, o casamento, coisa que era proibida em outros lugares, em outros países, desde o começo foi regra no Brasil. E esse sinal a gente encontra inclusive na imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é negra. Está escurecida porque ficou muito tempo ali debaixo do rio. E foi escurecendo, uma imagem feita de terracota, de barro cozido. Então, embaixo do rio ela foi escurecendo. As vestes de Nossa Senhora Aparecida são vestes tipicamente portuguesas. E nos cabelos ela traz enfeites com a flor de laranjeira, que era muito usada pelas Índias.
Em dias solenes, né, as índias costumavam enfeitar os cabelos com a flor de laranjeira. Ou seja, ali nós temos elementos portugueses, indígenas, africanos, para dizer que Nossa Senhora é a nossa mãe, para dizer que Nossa Senhora é a nossa rainha. Uma história muito interessante e pouco conhecida. A primeira mariofania, a primeira manifestação de Nossa Senhora que aconteceu no nosso país, lá ainda no século XVI. Um português que, inclusive, naufragou no caminho para cá e chegou lá na Bahia, o Diogo Álvares, que depois passou a ser chamado Caramuru. Ele se casou com a filha do chefe de uma tribo indígena, a Catarina Paraguaçu. O nome dela era Paraguaçu e depois ela foi batizada, inclusive foi levada para a Europa e foi batizada lá. E Catarina Paraguaçu se casou com o Caramuru, Diogo Álvares. Ali já começa, né, a história desse encontro de culturas. E ela, já convertida à fé católica, começou a ter sonhos. Uma certa noite ela sonhou com alguns náufragos que chegavam ao Brasil, às praias ali de Salvador, e junto com eles uma mulher com um menino, com uma criança. E ela acordou de manhã e disse: eu tive um sonho, vai ver se de repente não é algum sinal, vai procurar para ver esses náufragos, onde eles estão. E não encontraram nada, e a mesma coisa, a semana inteira ela sonhava aquele mesmo sonho, mas nada acontecia. O marido disse: é coisa da cabeça dela. Uma semana depois, 8 dias, então chegam os índios e dizem assim: olha, nós encontramos ali na praia 8 espanhóis que naufragaram no meio do caminho, estavam vindo aqui para a América Espanhola, naufragaram aqui perto da nossa encosta e nós os salvamos, nós os resgatamos ali do mar. E a Paraguaçu foi até os espanhóis e disse: e onde está a mulher com a criança? Eles disseram: na nossa embarcação não tem mulher nenhuma, com criança nenhuma, somos só homens. Dali a pouco vem outros índios e dizem: olha, veja só o que nós encontramos. Do navio deles, nós encontramos uma caixa que caiu, que estava boiando no mar. Nós trouxemos aqui para dentro da oca. Foram lá e dentro da caixa havia uma imagem de Nossa Senhora da Conceição com o menino Jesus no colo, assim como ela tinha sonhado. E eles entenderam então, né, que aquele era um sinal de Nossa Senhora. A primeira manifestação de Nossa Senhora aqui no Brasil foi para uma índia recém-convertida. Em sonhos, Nossa Senhora avisou que ela chegaria, representada por aquela imagem, junto com aqueles náufragos. Depois, no século XVII, o rei Afonso IV, o rei João IV de Portugal, ele consagrou Portugal e os territórios anexos a Portugal a Nossa Senhora da Conceição. Lembrando que a imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, vejam só que curioso, a partir do rei João IV, que disse que ele era apenas um ministro de Nossa Senhora da Conceição e que ela era a verdadeira rainha de Portugal e, portanto, também do Brasil na época. A partir daquela data, os reis de Portugal, até 1910, quando termina a monarquia em Portugal, eles já não eram coroados. Eles já não usavam a coroa e o cetro, mas a coroa e o cetro ficavam sempre numa almofada ao lado do trono, para simbolizar que a verdadeira rainha de Portugal e dos territórios anexos a Portugal era Nossa Senhora da Conceição. Por isso, no século seguinte, século XVIII, 1717, quando encontram a imagem de Nossa Senhora milagrosamente,
Primeiro o corpo, depois a cabeça, e junto com Nossa Senhora, aquela pesca abundante, milagrosa também, né? Logo entendem que se tratava de um sinal de Deus. Nossa Senhora, de fato, é mãe do povo brasileiro, nossa rainha, nossa padroeira. E, portanto, nós devemos nos deixar conduzir por ela, pelos conselhos que ela nos dá. O bom filho escuta os conselhos que a sua mãe lhe dá. E qual é o conselho que a Virgem Maria nos dá no Evangelho de hoje? Fazei tudo o que ele vos disser, como ela disse aos serventes. Quando o arcanjo São Gabriel apareceu a Nossa Senhora e disse que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador, ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo o que tu disseste. E depois ela diz para nós: fazei tudo o que ele vos disser. Assim como ela tinha acolhido a palavra de Deus encarnada, Jesus, mandando que se fizesse nela aquilo que Deus tinha dito por meio do anjo: eis aqui a escrava do Senhor. Também ela nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Maria, obedientíssima, nos manda que nós sejamos obedientes a Deus, porque só trilhando o caminho dos mandamentos divinos, fazendo a vontade de Deus, nós, povo brasileiro, alcançaremos aquela paz, aquela felicidade que nós almejamos, paz constante e prosperidade completa, como nós rezamos na bênção do Santíssimo Sacramento. O verdadeiro progresso espiritual e material, não apenas material, mas sobretudo espiritual. O verdadeiro progresso. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. O caminho, o segredo para a nossa felicidade, para a nossa realização pessoal e também para que nós, como povo, sejamos fiéis à nossa vocação, como se pede na oração coleta da missa de hoje. Fiéis à nossa vocação de sermos a terra da Santa Cruz. Esse povo que representa a universalidade da fé, que em Cristo é um só povo. Logo que os portugueses chegaram, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi celebrar a Santa Missa e logo começaram a pregar o Evangelho, anunciar a salvação aos povos que aqui viviam, e muitos desses vão se convertendo à fé católica. Então, unidos pela fé em Jesus, nós somos um só povo. Quanto mais nós vamos nos afastando, nos esquecendo das nossas raízes católicas, que as raízes desta nação estão lá no Evangelho, mais nós vamos nos dividindo, mais nós vamos nos separando, mais conflitos, mais desentendimentos. Há muitas ideologias hoje importadas dos Estados Unidos e de outros lugares que dizem que querem combater o racismo e na verdade promovem guerra racial, divisão. O nosso país tem essa marca, tem essa característica. A fé em Cristo nos une. O que nos desune é que nós vamos nos afastando de Deus, é que nós deixamos de cumprir a lei de Deus. A lei de Deus deve ser a nossa lei. Os direitos de Deus precisam ser defendidos,
porque só se os direitos de Deus forem preservados é que os direitos humanos serão preservados. Nós somos felizes, nós realizamos a nossa vocação enquanto país, se nós escutamos a voz de Deus como a Virgem Maria, se nós fazemos o que Ele nos manda, se nós procuramos fazer a vontade de Deus e não a nossa, se nós nos deixamos conduzir pela Sua palavra, pela Sua verdade revelada e não pelas nossas opiniões. A lei de Deus deve ser a nossa lei. E Maria, então, apresenta a Jesus, o Rei do Universo, as nossas necessidades, como a rainha Esther, lá na primeira leitura, diz para o rei Assuero: concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Como também nas bodas de Caná, eles não têm mais vinho. A gente não sabe se os noivos tinham percebido que o vinho tinha acabado, e nesse caso eles estariam aflitos, agoniados, envergonhados, constrangidos, porque o vinho acabou no meio da festa, ou talvez eles nem tenham percebido, mas Nossa Senhora, atenta, sensível às necessidades, percebeu e vai a Jesus. Ela nos ensina a procurarmos Jesus, que é o único que pode nos socorrer nas nossas necessidades. O que é que nós, pobres pecadores, miseráveis como somos, quantas necessidades nós temos, quantas carências, quantas deficiências, quantas virtudes que nós temos que adquirir. E Nossa Senhora, então, se nós nos confiamos a ela, vai a Jesus e diz: eles não têm mais paz, talvez, não tem mais diálogo dentro da família, não tem mais compreensão, eles não têm mais o necessário para o sustento, eles não têm mais pureza, eles não têm mais paciência. Nossa Senhora conhece as nossas necessidades, carências, deficiências espirituais e materiais, temporais. Nós as apresentamos a ela, ela as apresenta a Jesus, que pode nos dar aquilo de que nós precisamos, se nós nos confiamos a ela, se nós nos deixamos guiar pelos seus conselhos maternos, que ela seja de fato rainha, ou seja, que ela de fato nos governe, que ela de fato nos dirija, nos conduza, que nós com ela aprendamos a submissão a Deus, a obediência. Vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, nossa rainha, nossa padroeira, que ela apresente a Jesus nossas carências, deficiências, necessidades, nós pobres, miseráveis pecadores como somos. Mas temos esta confiança de termos como mãe a Rainha do Céu. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia assim: eu sou mais feliz do que a Virgem Maria, porque a Virgem Maria não tem uma mãe do céu para amar como eu tenho. Eu tenho Maria para chamar de mãe, e a Virgem Maria não tem. Então eu sou mais feliz do que ela. A Rainha do céu e da terra é a minha mãe. Então que esta solenidade de Nossa Senhora Aparecida nos recorde este carinho de Deus, esta atenção de Deus para conosco, que é Nossa Senhora Aparecida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.